Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais uns 15 minutinhos de conexão aqui dos associados da Brat. E hoje a gente vai receber um presente do Newton aí, de uma situação vivenciada em competição, e ele vai aproveitar e comentar algumas outras situações que vão acontecendo. E o que é bem interessante é que mesmo a gente falando de algumas situações que a gente visualiza de regra, quando tem mudança de regra, é importante a gente manter essa conexão, porque muitas vezes a gente nem tem oportunidade, não são todos que têm oportunidade de estar acompanhando todas essas mudanças, né? E esse formato que a gente tem aqui no Momento Abrat vai trazendo as situações de competição para estar refrescando e rememorizando algumas questões aí de regra. Newton, com você. Obrigado, Claudinha. Boa noite, pessoal. Vocês devem ter, me confirmem se vocês receberam, a Claudinha mandou no grupo 3 vídeos, né? Isso, obrigado, Eliane. Sim, A recebi. ideia é comentar algumas coisas que eu presenciei. O segundo vídeo que vocês receberam, não, me perdoe, o terceiro vídeo na ordem, é mais fácil vocês abrirem com vocês, eu vou abrindo aqui também, mas é a questão da velocidade do material. Pensando na questão do árbitro que está fiscalizando as barreiras. Esse exemplo que eu trago é de uma competição em São Paulo, mas eu presenciei isso em uma competição fora, um Pan-Americano, onde eu também estava atuando na marcha e era geral de pista. E questionei o árbitro sobre o que ele viu no momento da barreira. Então, no terceiro vídeo, se vocês colocarem para vocês, eu vou colocar aqui para mim também, só um instante, aparece na raia 6 uma atleta, eu acho que é a quinta barreira, é, quebrando a barreira. Então ela vem correndo e ela, deixa eu só confirmar isso, a raia 6, Ainda não ok. está aparecendo para nós aqui, Não está tá? Não, já aparecendo, vou, é. já vou projetar Ok, aqui. ele está selecionando. É, Pô, o Og não entra, cara. Faz um tempão que tá lá. Ah, agora entrou. ok. Então só me confirmem se vocês estão vendo o vídeo. Ok. Positivo. Eu não soltei ele ainda. Eu vou voltar, eu vou manipular ele aqui à Ok. velocidade que eu quero. Então a menina na raia 6 é, vem correndo nessa barreira. Ela quebra a barreira. Opa, mais à frente aqui, ou foi anterior? Ah, aqui atrás, A desculpe. anterior. É anterior. Uhum. É, ela chega a quebrar a barreira. Se vocês estiverem com o material de vocês, com o celular talvez, e ampliar e focar nela, dá para ver nitidamente que ela derruba e ela quebra a barreira com a sola do pé, o que é permitido por regra. Percebam, o árbitro está de frente aqui. Aqui foi perfeito a atuação, deu certinho e tal, mas me remeteu a uma situação em uma outra competição fora no Brasil, onde eu questionei o árbitro e ele me falou, eu perguntei qual foi a perna que aconteceu o desastre ali e tal, que ela quebrou e tal. Ele me falou que foi a segunda perna, esse árbitro nessa competição internacional. Como assim na segunda perna? E a gente tinha filmagem, tinha um vídeo referee que eu questionei, não, Newton, foi a primeira perna. Então, a importância da atenção da arbitragem nas ações dos atletas. Se nós temos um árbitro para cada barreira, fica mais fácil, um para cada duas, ok? Um para cada três, é uma situação. Mas a atenção que devemos ter nas ações dos atletas, porque, se necessário, eu vou precisar relatar isso. É motivo de desclassificação? Não é motivo de desclassificação. Nesse caso em especial, eu vou tentar voltar um pouquinho aqui, mas a imagem vai ficar longe. Ela ataca com a perna direita e com a sola do pé quebra a barreira e segue viagem, né? Vai lá no final, ok. Mas a ação, por regra, é permitido. Mas eu questiono a observação do árbitro, que tem que ficar muito atento ao que ele está vendo. Ah, mas Newton, eu tinha que olhar 5, 6, 7, 8 atletas ao mesmo tempo. Concordo, não é uma situação fácil de ser observada, mas devemos tentar observar o maior, quanto mais imagem, melhor. Então, nessa situação, me remeteu a isso, de atenção que devemos ter em relatar o que vimos, né? Então, não foi a perna segunda, foi a primeira perna e foi com a sola do pé, o que é perfeitamente possível, permitido na regra. Eu vou parar
e vou projetar um outro vídeo. Se vocês puderem colocar no material de vocês, celular ou computador, aquele que aparece com a pista azul, que é uma prova de revezamento. Só um instante, eu estou buscando aqui no meu. É uma prova de revezamento. Deixa eu voltar na nossa apresentação. Só me confirme se estão vendo a tela. Ok, ok. Ok. Então, uma prova de revezamento não é tão comum, nós temos aqui no Brasil isso, eu já presenciei também fora. Ela é festiva, ela é motivacional, é competição também, de repente, mas percebam a saia justa dos árbitros que estão colocados ao lado de cada fileira de barreira. São poucas, é uma pista indoor, né, ou então de pista curta agora, chamada pista curta, e é uma prova de 60 metros, 50 metros com barreira, algo assim. Então são poucas as barreiras. Cada atleta aqui tem que passar 5 barreiras. Ele vai, outro volta, um terceiro vai e um quarto volta. Então observem o retorno da raia, deixa eu ver aqui, o retorno da raia 6. O garoto que está lá mais à esquerda em cima, observem o retorno da raia 6 essa é a primeira volta. Eu vou soltar, vocês podem soltar no material de vocês. Os 3 primeiros vão, ok, estão indo. Vamos começar a voltar. O garoto da raia 6 ali, ó, derruba a primeira, a segunda, a terceira, a última lá, cai, se arrebenta e a prova segue. E a arbitragem correndo para repor as barreiras. É uma festa, é uma bagunça, é algo organizado, é definitivamente estranho. Chegou. Chegaram, terminou a prova. Alguém viu mais alguma coisa? Alguém conseguiu ver que na raia 3 o garoto derrubou a barreira com a mão, a segunda barreira dele? Alguém chegou a ver? O primeiro vai, o segundo volta, o terceiro, o último, perdão, o último na raia, ou é 3 ou é, não, desculpe, é A a raia 2, 4. é 2 ou 4. Vou passar Né? novamente. Vocês podem ficar E ele, brincando com o vídeo de vocês à ele, vontade. ele, e ele cai e vai para outra raia ainda. Isso. Então, foi o Isso. primeiro, voltou o segundo. Vejam lá. Olha quanta gente entra correndo para arrumar. Isso. O pessoal lá e a Olha. arbitragem tentando que repor as barreiras. Observem a raia 4 agora, o retorno da raia 4. Na primeira barreira, ele vem, derruba, cai, Pum. passa para outra raia. Ele derrubou a segunda barreira dele com o quê? Com o tronco, com a mão, com a cabeça, com o pé. Ficar atento. Ah, Newton, mas é muito rápido, eu estava cuidando da minha fileira. Sem dúvida, Hum. temos isso. E com essa imagem, e a gente volta, volta, vai, a gente consegue visualizar esses detalhes. E a última perna da raia 6, eu fiquei na dúvida se a última barreira ele não passou o pé de ataque por fora, as duas últimas. Uhum. A Eu também imagem não notei nos isso. ajuda. É, Não sei se alguém o, visualizou isso também. eu vi. Ele Isso. veio Então, equilibrado, né? a imagem, pelo ângulo que nós temos, não dá, não, gera dúvida. Eu teria que ter uma visão mais na linha da barreira, né, para dizer se realmente ele passou o perna de ataque por fora e abaixo da linha superior, da borda superior da barreira, aquele garoto da raia 6 que está vindo agora. Uhum. 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 Não, desculpe, não foi esse. Não, foi Era o o anterior. segundo. Era o segundo, isso. Enfim, esse é um detalhe, então, e é uma prova interessante de nós assistirmos, quem tiver oportunidade de Ô, ô, trabalhar e de ô, assistir. Newton, eu tenho uma Oi. sugestão. Poderia funcionar como aquele joguinho de 7 erros. Você manda o É, vídeo, encontre os 8 erros. isso. Aí quem Não, encontra? também é interessante fazer isso, né? E se vocês colocarem agora, por favor, o terceiro vídeo que foi enviado para vocês, eu já vou pôr aqui na tela também. Esse é mais fácil, esse é mais simples. E se vocês mantiverem o vídeo rolando, vocês vão ver na raia 2 o que acontece com o atleta. Ela empurra a barreira. Ela empurra a barreira, erra as passadas e empurra com a mão. Então foi na minha frente esse, não teve como não filmar ela.
tá? Ficou muito clara essa ação dela empurrando a barreira, né? Então, isso acontece, isso nas provas curtas, nas provas longas, eles erram a sequência de passo que eles têm lá tecnicamente contadas e acabam gerando essa ação. Então, a, a ideia de mostrar, de trazer para vocês e comentar um pouquinho, muito rapidamente, sobre as provas de barreira é a atenção que devemos ter na função que estamos quando na pista, né? é, Fiscal de pista, olhar a invasão, pisou uma, pisou duas, pisou além da borda interna. Essa semana passada, foi bastante dialogada a questão uma imagem que alguém mascarou a roupa dos dois atletas, né? E era uma prova de revezamento. Então não houve falta naquela situação, né? Todo mundo falou que foi invasão, não foi isso e aquilo, mas era revezamento. Então, o que eles fizeram estava dentro da raia e o atleta mais à esquerda na imagem, foi perfeito, não atrapalhou ninguém, pegou, ok? Então, olhem a atenção que devemos ter aos detalhes, né? Olhar o pé, olhar, no caso de um revezamento, a mão, o bastão, o que que eu tenho que olhar em relação ao começo e ao final do setor. Então, a ideia foi só instigar vocês ao posicionamento e à atenção que devemos ter quando estamos na função de fiscais de pista, árbitros que vão olhar as provas de pista. Era isso, Claudinha. Bacana. Obrigadão, Newton. Eu acho que essa é a riqueza, né, da associação, onde a gente pode estar buscando imagens dentro das competições onde a gente participa, compartilhando com todos que podem estar participando aqui do Momento Abrat, né, que a gente pode estar discutindo essas questões, onde é o melhor posicionamento, quando é possível ter alguém fazendo a filmagem, tomando cuidado, e que quando a gente está olhando pelo celular para filmar, a gente acaba perdendo o restante da visão, né, de pista, quando a gente está nessa função. Então, tomar muito cuidado, quem é o chefe dos inspetores, como fazer essa distribuição, inclusive quem está na cronometragem manual, né, pegando a ordem de chegada dos atletas, por exemplo, é uma pessoa que vai estar determinada somente para isso e não para outras coisas, né? Então, para a gente tomar todos esses cuidados. E esse compartilhar de vivências aí acrescenta muito e agrega muita coisa boa aí na qualidade da atuação dos árbitros aí no nosso país. Então, quero Se me agradecer de permite, novo, Newton. se me Diga permite, lá. Claudinha, em cima do que você falou, um minutinho, coisa rápida. O brincar com o celular de filmar a prova. Não sei se eu tenho alguma habilidade com isso ou não, mas eu consigo me sair bem com isso. Nessa competição em São Paulo, eu fiz bastante disso e foi bem interessante. Mas eu não olhava, eu me posicionava, começava a gravar e eu ia girando o celular junto com a cabeça, mas eu olhando Isso a mesmo, é pista isso e o mesmo. celular gravando. Não sei se é frescura minha ou não, uma prática minha ou não, mas eu consegui ter boas imagens e ajudaram bastante. Então, talvez brincar também de filmar dessa maneira, né, ajude, né, pode ajudar em algum momento. Boa sugestão aí. É só tomando cuidado, né? Aquele alerta sempre de que para onde que a gente vai estar fazendo a nossa visão, qual é o nosso posicionamento. E também é importante, né, quando se brifa os treinadores, de que se tem um árbitro com o celular na mão, ele vai estar em função da arbitragem, né, e Uhum. não usando o celular, por exemplo, para estar mandando mensagem enquanto ele estaria lá na posição para fazer um julgamento e, na verdade, está sendo distraído por uma outra ação. E não, né? Então é importante, quando tem aquela reunião técnica inicial da competição, que também avise, né, do porquê ou quando vai ter ou não vai ter algum árbitro fazendo uso do celular também em prol da arbitragem, tá bom? Então, a gente queria agradecer de novo aí o Newton, e o Momento Abrat está aberto a todos, né? Quem tem alguma vivência, alguma experiência aí e quiser compartilhar, é só avisar, e aí o Momento Abrat está aberto a todos. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. semana que vem. Tchau, 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 até Obrigado. pessoal. semana que vem. Abraço. Boa noite a Até. todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.